Bom dia, gente! Vamos nós para o nosso bate-papo de toda segunda-feira, hoje entrando atrasada, mas não tem importância, vai ficar gravado e depois vocês assistem lá na minha página, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pincéis, tá? E vai ser uma live bem curtinha e lembrando que quinta-feira passada, gente, não foi possível fazer a live, né? Porque um dos meninos que me ajuda aqui estava doentinho e eu não tinha como fazer uma live pintando sozinha, né? Nesse bate-papo, nossa, a gente tem como, né, fazer, mas na pintura é meio difícil. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pincéis. As pessoas têm muitas dúvidas sobre pincéis para trabalhar em cada segmento, né? Então, eu trouxe aqui alguns. Nós vamos falar primeiro sobre os pincéis da pintura em tecido. São esses pincéis amarelinhos aqui, gente, olha, tá? Depois eu deixo na descrição as referências. Os pincéis amarelinhos, eles têm assim e já vende eles lixadinho assim também, tá vendo? Olha, eu não gosto de comprar os que já vêm lixadinho. Eu prefiro eu mesma preparar, né, os pincéis. Eu posso uma hora preparar para vocês. Esses pincéis amarelos, gente, eu conheci esses pincéis há muitos anos atrás e aprendi a lixar eles no programa da Ana Maria Braga com a Bia Moreira. Eu não sei se alguém já pintava tecido com esses pincéis, mas eu conheci, na realidade, na época, com a Bia Moreira. Não conhecia esses pincéis antes, tá? E aprendi também a lixar com ela no programa, já trocentos anos atrás, né? Mas hoje já vende eles lixadinho, como eu disse. Mas eu prefiro eu mesma preparar. Eu até já conversei com os meninos, uma hora a gente fazia um videozinho pequeno ensinando como que a gente lixa os pincéis quadradinhos. Então, na pintura em tecido, eu só uso esses pincéis amarelos. Antes de conhecer os pincéis amarelos, eu usava o mesmo pincel que eu usava na pintura da tela, né? Mas não é a mesma coisa, né? Na pintura de tela eu uso esses de cabo vinho, né? Tem esses mais curtinhos e esses de cerdas mais longas, né? Eu tenho visto, né, muitas artistas que pintam tecido que também usam esse pincel vinho, né? Eu praticamente não uso eles, até mesmo nos tecidos mais finos, como a cambraia de linho, eu uso os amarelos, tá? Mas o que eu faço? Eu lixo ele mais longo, né? Porque aqui ele fica mais firme. E eu lixo ele, deixo ele mais longo, hidrato para que ele fique macio, então eu consigo usar mesmo num tecido mais fino, tá bom? Na tela, como eu falei, eu uso esses pincéis de cabo vinho, tá? Tanto o longo quanto os curtinhos. E para que serve os sintéticos, né? Que são esses aqui. Esses pincéis sintéticos eu uso na cerâmica, eu uso na tela também, mas quando eu vou pintar com a tinta acrílica, eu uso na madeira. Então, gente, olha só, pincel é a nossa ferramenta de trabalho. Tem que ser os pincéis adequados para cada pintura que você vai fazer. Você acaba com a tua pintura se você for usar um pincel diferente. Outra dúvida que as pessoas têm sobre o pincel zero, olha só, existe esse pincelzinho zero, né? Tá dando para ver, né? E esses aqui, ó,
que a gente chama de até cada um põe um apelido nele. Eu costumo chamar ele mesmo de cerdas longas. Por que eu uso esse aqui? Porque como ele tem essa cerda longa, eu consigo carregar mais tinta nele. Então eu consigo fazer os traços mais longos. Mas não dispenso esse zero pequenininho aqui, não, da cerda curtinha, para assinar, para fazer coisas pequenas, tá? Outra dúvida que as pessoas têm sobre o lápis que a gente risca os tecidos. É esse aqui, gente. Eu uso o 6B, tá? Ó, a gente encontra fácil o 5B ou o 6B. A gente acha fácil em qualquer papelaria, né? Para quem risca a mão livre. Para quem não risca, usa o carboninho. Já ensinei isso num vídeo, né? Com o risco, tá? Então, gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar no meu direct, perguntar, mas eu acho que o principal aqui eu trouxe para vocês. E antes que a gente encerre a nossa live, vamos conversar uma coisinha. Eu continuo vendo pessoas falando que acha que não tem jeito, que acha que não tem condições, que acha que isso, acha aquilo, que adora pintura, mas que não acha que não tem condição. Gente, todo mundo tem. É só você querer, né? E você começar com uma técnica mais assim descomplicada é a melhor coisa. E uma coisa que as pessoas me perguntam muito: a gente tem visto as pinturas em tecidos cada vez mais realistas. Eu acho maravilhoso isso, mas até você chegar lá, você tem que começar com uma técnica mais simples, mais descomplicada. Porque e dali, eu sempre falo, da pintura em tecido você parte para outras coisas. Da mesma forma que você pinta o tecido, você pode pintar uma cerâmica, você pode pintar uma madeira, tá? O importante é que você comece, tá bom? Então, para hoje é só. Um beijo para todas vocês que estão aí me assistindo e para quem vai assistir, porque essa live vai ficar salva, tá? E vocês podem perguntar se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos pincéis e eu vou deixar a referência deles, tá? Desses pincéis que eu uso. E vou pedir os meninos, como eu disse, para uma hora a gente gravar um videozinho curto ensinando vocês a lixar esses pincéisinhos aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, tá? Aliás, até quinta-feira, que eu já tô preparando uma pinturinha para mostrar para vocês, tá bom? Um beijo!